Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que alegria estar com os irmãos novamente, é sempre um grande prazer estar com os irmãos, com essa igreja. A gente veio por conta da reunião do nosso presbitério, né, desde quinta-feira e retornando para casa só amanhã à noite, e hoje poder estar com os irmãos é uma alegria muito grande, trazer um pouco da palavra de Deus aos corações, né, para a gente refletir, meditar sobre o grande amor de Deus, o seu chamado para as nossas vidas. Eu quero convidá-los para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57. Sempre que a gente sobe aqui, né, é uma tremelica nas pernas, né? Um certo nervosismo invade a gente, mas Deus nos dá graça. Vamos ler o texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57. Diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar por um instante. Deus bendito e santo, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor por tua imensa graça e bondade, e pedimos ao Senhor que nos ajude na manhã de hoje a compreendermos a tua palavra, aplicando aos nossos corações, e que possamos moldar nossa vida segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, seguir a Cristo, ou ser evangélico, como muitos talvez queiram chamar, nunca foi tão fácil no nosso país. Nós vivemos, nesse momento da história, um momento não tão complicado assim para a nossa fé. Desfrutamos de um certo sossego, de uma certa paz, afora algumas coisinhas, mas não há tantas ameaças, tantos perigos que nos impeçam de caminhar para a igreja, de seguir a Cristo. A vida na igreja, para muitos e em alguns contextos, não oferece tanto perigo assim, talvez como em alguns outros lugares do mundo. No nosso país, parece que aparentemente o evangelho, para alguns, não parece assim trazer mais certas exigências e cobrar certos sacrifícios dos seus seguidores. Os nossos ambientes, lugares de igrejas estão sendo assim programados, mas para trazer uma certa paz, um certo conforto, uma certa comodidade aos cristãos, e sem oferecer assim tantos desafios para a sua fé cristã. As mensagens, pregações, e pelo menos em alguns contextos, visa mais a cura dos males psíquicos, das pressões, das tensões do dia a dia, do que propriamente desafiar os cristãos a um compromisso mais desafiador.
Certamente, irmãos, esse tipo de situação tem levado muitas pessoas a se tornarem cristãos apenas nominalmente. Pessoas que se chegam à igreja, mas não avaliam o custo, não avaliam as situações, todas as circunstâncias do que de fato é seguir a Cristo. Então, há muitos cristãos no meio evangélico que não têm mais aquela disposição do sacrifício, da entrega absoluta. Mas na manhã de hoje, é claro que o meu objetivo não é esgotar e nem sequer trazer a solução de uma vez por toda essa situação, porque não sou capaz disso. Mas a palavra de Deus, por meio desse texto, vem nos orientar, nos trazer um alerta, principalmente a você que está na igreja, que tem caminhado com o povo de Deus, tem estado nas reuniões, nas programações, atividades, mas ainda não fez avaliações sérias, urgentes, para, de fato, definitivamente seguir a Cristo de uma forma absoluta. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos, então, fazer algumas considerações, irmãos, com base no perfil desses 3 homens que andaram com Jesus, viram sinais, milagres, prodígios, coisas extraordinárias, porém, num momento decisivo de suas vidas, ao que tudo indica, esses homens não deram continuidade ao chamado. Então, olhando para essa passagem, nós podemos meditar sobre exatamente isso. Considerações que precisam ser feitas por parte daqueles que querem seguir a Cristo. Você precisa, então, refletir nessa manhã sobre como você tem seguido a Cristo, quais as avaliações, as considerações que você precisa fazer sobre sua conduta, sua postura, sua andada, sua caminhada com Cristo até aqui. O texto que nós lemos nos apresenta, em primeiro lugar, um homem que se apresenta como um voluntarioso, um homem empolgado, um homem que na sua fala está disposto a seguir a Cristo, segundo ele, para onde quer que o Senhor for. Essa é a afirmativa desse primeiro homem. E Jesus dá uma resposta para ele, que uma leitura assim despretensiosa, a gente não consegue captar, entender o que de fato Jesus quer escavar ou descobrir, ou nos fazer entender sobre a motivação desse homem. Aqui no Evangelho de Lucas, o texto apresenta ele como alguém, não tem nome, não tem uma personalidade, não tem... Mas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 18, apresenta ele como sendo um escriba. Um escriba era alguém do contexto de Israel que era aplicado às escrituras, escrever, em alguns casos, professor da lei, e registrar documentos, enfim. Era alguém do meio social, dos círculos, das amizades, alguém que estava sempre envolvido em contextos assim, socialmente falando, mas onde se recebia algum tipo de reconhecimento. Aqui ele aparece como alguém. Ele está caminhando com a multidão. Ele está andando com a multidão. Lucas vai nos dizer que Jesus passou pela aldeia dos samaritanos, está indo para Jerusalém, onde ele vai viver a sua última semana de ministério terreno. E esse homem certamente já andava com Jesus há alguns dias. Lá aqui no capítulo 9 de Lucas, tem a passagem da multiplicação dos pães, dos peixes. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, aparece também a multiplicação dos pães e peixes. Contexto esse em que as multidões começam a seguir Jesus apenas por um interesse próprio. E esse homem está no meio dessa multidão.
no início do capítulo 9, Jesus está designando os apóstolos para que eles cumpram uma missão rápida, instantânea e que voltem logo em seguida. No início do capítulo 10, Jesus está designando 70 discípulos, dividindo-os de 2 em 2 para que eles preguem o evangelho. Esse homem está no meio dessa multidão, ele está contemplando as curas, os milagres, as grandes realizações de Jesus, os ensinos, enfim. Então, causa nele uma empolgação, causa nele um interesse de dizer: eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for. E a resposta de Jesus, no verso de número 58, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aparentemente essa resposta de Jesus não tem nada a ver com a afirmativa desse homem, mas é como se Jesus quisesse escavar a verdadeira intenção. É como se Jesus estivesse levando ele a considerar a motivação. E essa é a primeira consideração que você precisa fazer sobre o seu andar com Cristo. Qual é a sua verdadeira motivação? Eu disse que esse homem era um escriba, um homem do meio social, dos ciclos de amizade, talvez dos tapinhas nas costas, do reconhecimento. E esse homem possivelmente, talvez um pouco mais interessado em aumentar o seu status social, em melhorar as suas amizades, as suas curtidas. Então, por que não, estar disposto a seguir esse homem que na perspectiva de muitos judeus, Jesus ia ser um rei terreno, que chegaria em Jerusalém, iria de uma vez por todas expulsar os romanos, implantar o reino do Messias, o reino perfeito, tão sonhado, tão imaginado, tão profetizado nas Escrituras no Antigo Testamento, e que possivelmente estar ao lado de alguém assim seria uma oportunidade incrível. Seria algo extraordinário, subir de nível, elevar a carreira, ser promovido. A mãe daqueles meninos lá, os filhos de Zebedeu, mensagem essa foi pregada outros dias atrás pelo seminarista João, falando sobre a questão do coração egoísta, onde a mãe daqueles meninos diz assim: quando o Senhor ascender ao trono, permita que um filho meu sente à tua direita e outro à tua esquerda. Porque no entender de muitas pessoas, Jesus seria esse rei que iria promover cargos, status para os seus seguidores e talvez elevar as suas carreiras profissionais, tornando-os mais abrangentes, mais envolvidos e mais populares ainda. Esse primeiro homem talvez tivesse essa intenção, essa motivação de querer então ser alguém de uma condição social mais elevada socialmente. Por isso que Jesus, ao dizer as aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus perguntasse para ele assim: você tem certeza do que você está dizendo? Você tem certeza que você quer me seguir? Mas você quer me seguir mesmo sabendo que eu sou um andarilho, que eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho uma mansão, eu não tenho um palácio, eu não tenho nada disso. Você tem certeza que você deseja me seguir mesmo sendo assim? Ao que tudo indica, esse rapaz não seguiu Jesus, porque ele não entra mais nas páginas da história. Parece que a sua motivação era simplesmente seguir a Cristo para ser abençoado um pouco mais, para ter um pouco mais de reconhecimento, de elogios, e enfim. É tão fato, irmãos, que lá no Evangelho de João, capítulo 6, o perigo da motivação equivocada, errada, quando Jesus multiplica os pães e peixes, as multidões, elas começam a seguir Jesus para onde ele está indo, até ao ponto de chegarem num local onde Jesus atravessa o mar, e eles freneticamente atrás de Jesus, por conta da multiplicação dos pães e dos peixes.
Jesus, no verso 26 do capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. O interesse de muitos, a motivação de muitos é apenas para encher o ventre, é apenas para se autopromover, para ser mais reconhecido. E, lamentavelmente, no meio cristão, há muitos assim, que para eles estar na igreja é mais uma oportunidade de receber auto-reconhecimento, né? Ah, você é cristão? Então, que bom, graças a Deus. E isso talvez enchendo o ego de muitas pessoas. A primeira consideração que você tem que fazer é isso, sobre a sua real motivação. Qual é a sua real motivação? A segunda consideração, com base no perfil do segundo moço, jovem, homem que aparece no texto do Evangelho de Lucas, está no verso 59, quando Jesus diz assim: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar os meus pais. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ao contrário do primeiro, esse aqui é convidado por Jesus. Eles estão andando com Jesus. Mas, segundo o olhar de Jesus, esses homens ainda não estão seguindo ele. Jesus não os encontrou à toa no caminho. Eles estão andando com a multidão. E Jesus faz desafios mais sérios. Segue-me. Ele não se apresenta voluntário como o primeiro, mas ele é desafiado, convidado pelo Senhor a seguir. Mas aí ele diz: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Nós não podemos imaginar que, segundo esse texto, o pai dele tenha morrido exatamente naquele minuto, naquele segundo em que o Senhor Jesus o convida. É possível que o velho tenha morrido? Mas não há nada no texto que indique que o pai dele tinha morrido naquele instante. Seria muita coincidência. No momento que o rapaz é convidado, chega a notícia que o pai dele morreu, né? Então, nos leva a entender que o que esse rapaz está sugerindo eu preciso passar mais um tempo com os meus pais. Eu preciso esperar, aguardar o tempo em que ele vai bater as botas. Aí eu, como um filho, vou sepultá-lo e estarei livre para poder segui-lo. Só que Jesus está indo a sua última semana para Jerusalém. Rejeitando esse convite, ele não... Dependendo aqui do contexto, se ele retornou para casa para ficar com seus pais, esperar ele morrer, não sabe-se quanto tempo, Jesus iria continuar a sua missão, indo até Jerusalém, e dias depois iria ser crucificado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, o que esse rapaz está fazendo? O que esse homem está fazendo? Ele está dando mais atenção, prioridade a uma situação que não precisaria de tanta prioridade no momento. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus também, diante de uma multidão, que depois que Jesus falou de festa, das bodas do Cordeiro, uma grande multidão se chega. Quando tem festa, sempre tem uma grande multidão. E quando fala de comida, pior ainda. Então, a grande multidão está lá. E no verso 26 do capítulo 14 de Lucas, Jesus diz assim: aquele que ama pai, mãe, filho, irmão, ou até a própria vida mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, verso de número 37, a colocação de Jesus é muito mais séria. Lá no Evangelho de Mateus 10 e 37, ele diz assim: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Queridos, isso é sério, porque o que Jesus está falando aqui tem a ver com
relacionamento. Nós nos relacionamos com aquilo que nós mais amamos. Se eu amo mais a minha família do que a Deus, eu vou dedicar mais tempo à minha família. Se eu amo mais o trabalho do que a Deus e a sua noiva, eu vou dedicar muito tempo ao trabalho. Eu não vou ter tempo nenhum para Deus. Se eu amo os filhos, entretenimento, negócios, esporte, lazer, isso vai consumir o meu tempo. Porque eu estou amando essas coisas e aquilo que eu amo, aquilo em que está o meu coração, é lá que eu vou dedicar tempo, devoção, sacrifício. Então o que Jesus está dizendo, tanto em Lucas 14, verso de número 26, como em Mateus, capítulo 10, verso 37, é que se você ama o pai ou a mãe mais do que a Cristo, você vai se relacionar intimamente, profundamente, dedicar tempo, esforço e devoção a essas causas, e você vai deixar Deus de lado. Portanto, se você deixa Deus de lado, você não é digno dele. Porque ele não aceita nada menos do que o primeiro lugar nas nossas vidas. Então esse segundo homem deveria considerar o que é mais importante a se fazer. O primeiro deveria considerar sua motivação, o segundo deveria considerar o que é mais importante a se fazer. É seguir a Cristo ou é simplesmente dar atenção máxima aos familiares? Jesus não está impedindo que eu deva dar atenção aos meus pais, é até dever cristão honrar pai e mãe, cuidar dos meus, que aqueles que não cuidam bem dos seus, infiel, é pior do que o ímpio e negou a fé. Mas há como eu dedicar tempo e esforço à minha família, que isso não seja o primeiro lugar na minha vida. Porque o primeiro lugar, só quem pode ter no meu coração é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, então, outro detalhe interessante sobre esse segundo homem é que o que Jesus está desafiando ele a fazer, ele está dizendo, eu quero sepultar o meu pai, mas Jesus diz assim, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. É porque existem coisas, irmãos, que os ímpios e os mortos espiritualmente sabem fazer e fazem muito bem, e que os cristãos às vezes não fazem. Mas existem coisas que só o povo de Deus, que só o povo chamado, o povo santo escolhido, que só o sacerdócio real, a nação santa, que somente os filhos de Deus podem fazer, que é pregar o evangelho do reino de Deus. Os ímpios não fazem isso. Nenhuma outra instituição faz isso, apenas o povo de Deus. Então, deixe que os mortos cuidem das coisas dos mortos. Deixem que eles vivam as suas vidas. Agora, você, cristão, você dedica tempo e esforço e devoção àquele que te chamou, porque só você é capaz de levar o evangelho do reino de Deus aos perdidos. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, tem o terceiro cidadão, o indivíduo, que também se apresenta se oferecendo a Jesus para segui-lo. Outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Ao que tudo indica, esse homem está no meio da multidão também. É como se ele estivesse posto a mão no arado. E que chegando esse momento, talvez da oportunidade, o momento de alavancar a carreira, a vida, ele também, eu vou. Mas eu preciso também me despedir dos de casa. E Jesus diz para ele, ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás é apto para entrar no reino dos céus.
No Antigo Testamento nós temos um personagem chamado Eliseu, lá no livro de Reis, que quando Elias lança a capa sobre ele então entende a sua missão, ele vende os bois, ele faz uma fogueira com o arado, quebra tudo, faz um fogo, assa os bois, faz um churrasco, né? Então dedica tudo, despede da família e vai viver o seu ministério. É como se esse rapaz, né, quisesse de novo voltar esse entendimento de que, não, eu preciso primeiro me despedir dos de casa. Nada contra, Jesus não é contra as boas maneiras, etiquetas, enfim, de que a gente deva avisar, comunicar. Mas, olhe, a gente vê assim, às vezes vamos examinar um candidato, e o candidato, os pais dele, às vezes, não é crente. Não é um homem cristão, não é uma mulher cristã. Aí alguns pastores perguntam assim, o que seus pais acham de tudo isso? E aí, o pouco importa o que os pais ímpios vão pensar. Se eles não apoiarem, aí eu não vou. Só vou quando um dia eles apoiarem o meu chamado. Não é? Se é pais cristãos, amém. Se os seus pais apoiam, glória a Deus, isso é bênção, é positivo. Mas e se tratando de pais ímpios? E se forem hostis às coisas de Deus? E disser assim para você, você não vai. Nem venha com essa ladainha de igreja, seminário, Jesus, evangelho, nem venha, porque aqui não cola. E aí? Bom, voltei para me despedir dos meus pais, mas eles não permitiram. Não posso mais exercer meu chamado. Quando Jesus me chamou, na sua infinita graça, a minha mãe, meu pai nem tanto, mas a minha mãe era terrível. Quando nós pregávamos o evangelho para minha mãe, ela ficava assim como se ela tivesse possuída mesmo. Ela xingava, ela jogava as panelas na gente. Ela pegou o meu irmão e deu na cara dele de chinelo. Mas isso não nos impediu de querer viver a nossa fé. Isso não nos fez parar de andar com Cristo. Esse homem aqui, que está na caminhada, na missão, mão no arado, mas ao que tudo indica, eu preciso retornar, me despedir para recomeçar novamente. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Quem já trabalhou na roça, na agricultura, sabe como é que se dá esse processo. Em alguns lugares, aqui nesse contexto, eram os bois, né, que puxavam o arado. Então, o indivíduo colocava a mão no arado e ele precisava focar lá na frente, no lugar onde ele precisava sair, porque se ele olhasse para a esquerda, para a direita ou para trás, ele não iria ter como coordenar essa maneira de arar a terra, ou sulcar a terra, como alguns falam também. Então ele precisava olhar lá na frente, foco lá na frente, determinação lá na frente. E ele tinha uma corda na mão, outra aqui, junto ao arado, porque com essas cordas ele puxa o boi para a direita, ele puxa para a direita, de acordo para coordenar os bois ou o burro, porque lá na nossa região usa um burro para arar a terra. Esse homem precisava ter determinação e foco lá na frente. O que ele precisava fazer é considerar a continuidade da sua entrega. Não era um serviço que ele poderia simplesmente parar. Começou, você precisa ir até o fim. Você precisa concluir. Combati o bom combate, guardei a fé, diz o apóstolo Paulo. Não é algo que, com o tempo, eu preciso dar uma trégua, eu preciso descansar, eu preciso tirar um sossego para a minha vida, esse negócio de igreja, de ministério. Eu já tentei fazer isso. Frustrado comigo mesmo, com os frutos,
Você tem hora que a gente se vê assim, numa linguagem bem da roça. Tem os lugares onde a gente plantava feijão, milho, botava as roças, que era lugar cheio de pedregulho. E naqueles pontos para limpar o mato, era horrível. Então a gente tinha que ficar agachado, limpando com a mão, arrancando malícia, cansanção, urtiga, que são ervas que queimam, que cortam, que inflamam. E enxada não podia usar, porque não tinha como. Então usava um cavador para arrancar o cansanção. E a gente trabalhava o dia inteiro e não via o serviço render. Então quando a gente saía de tardezinha, não fizemos nada, porque não tinha como. Então era dia após dia. E quando o sol estava quente? Pior ainda. Então tem vezes que no ministério a gente se vê assim, limpando a roça num alto de pedra, não flui, não anda, não há frutos, não rende. E muitas vezes frustrado, muitas não, mas algumas vezes frustrado com o ministério, frustrado comigo mesmo, eu disse, chega disso, eu vou parar. Eu não quero mais trabalhar com gente, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, eu vou viver a minha vida, não está dando certo. Eu me iludi, eu achei que eu recebi um chamado, mas isso foi coisa da minha cabeça. Vou voltar. E todas as vezes que eu voltava, o Senhor de novo me arrastava para trabalhar com gente mais uma vez. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Não há como pertencer a esse reino se você não tiver essas considerações. Considerar a sua motivação, considerar o que é mais importante a fazer e considerar a continuidade da sua entrega até o fim, até o último suspiro, até o último momento da sua história. Que Deus abençoe a vida dessa amada igreja, a vida dos amados irmãos, em nome de Jesus.